Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro para a gente conversar sobre as coisas desta terça-feira, dia 27 de fevereiro. Mas antes eu vou falar sobre um 27 de fevereiro na Alemanha em 1933. E pense aí naquela frase: qualquer semelhança é mera coincidência. 27 de fevereiro de 1933, o incêndio que destruiu o Reichstag, ou seja, o Congresso alemão. 4 semanas depois de Hitler ter sido feito o chanceler da Alemanha, ou seja, o chefe de governo. E imediatamente atribuíram aos comunistas. Pegaram lá um padeiro desempregado, comunista, holandês, depois atribuíram a búlgaros, e diz a história que teriam sido os próprios nazistas que entraram lá como infiltrados e tocaram fogo para justificar o quê? Hitler pede a von Hindenburg, o presidente, e acaba a República de Weimar e começa o nazismo. Ele pede poderes especiais para combater a conspiração de golpe comunista. Incêndio no Reichstag, 1933. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje: Bolsonaro depondo finalmente sobre a baleia importunada lá em São Sebastião. Foi depor em São Paulo, na Polícia Federal lá em São Paulo. Ficou umas 2 horas lá. E estava acompanhado de advogados e também do seu advogado, que no caso foi para depor também, porque era seu companheiro de jet ski lá em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, Fábio Weingarten. E é uma portaria do IBAMA que diz que não pode se aproximar 100 metros, a menos de 100 metros de uma baleia, e ele estaria a 15 metros. Mas ele respondeu, segundo o advogado dele, que não importunou a baleia. Talvez a baleia nem tenha reconhecido ele. Também não deu muita bola. A baleia não prestou queixa. Não foi sequer intimada a depor, se sentiu incomodada, se é queixosa ou não. Enfim. Agora, a pena que a gente fica sabendo de tanto, né? Eu sei de um ministro, foi anos atrás, de um ministro que pediu para o instrutor de vela para mergulhar e retirar corais. Ministro do Meio Ambiente. Não lembro bem o ano, mas faz bastante tempo já, uns 20 anos talvez, um pouquinho mais, 30 talvez. Fernando Noronha, você fala com pessoas que andaram por lá e contam, porque o nosso fulano botava canudinho na respiração do golfinho, fulano virava a tartaruga de perna pro ar, ela saía enlouquecida, fulano cortava a barbatana do tubarão porque é afrodisíaco. Gente. Bom, ainda Bolsonaro, né? A gente vê aí as narrativas. Bolsonaro confessou no discurso que havia minuta de golpe. Gente, eu vi numa grande agência de notícias, está escrito assim, que Bolsonaro falou sobre a minuta do decreto da decretação de golpe de Estado. Quer dizer, havia decreto, um golpe de Estado. Aí ele baixa um decreto, o decreto entra em vigor, precisa da aprovação do Congresso, decreto de golpe de Estado. Gente, a pessoa está escrevendo como jornalista e não tem a menor noção da bobagem que está escrevendo. Não? Eu não estou discutindo o significado, eu estou discutindo o texto jornalístico. Né? Isso que dói muito em quem
estudou bastante para tirar o primeiro lugar no vestibular e o primeiro lugar no curso inteiro, e ser presidente do centro acadêmico, e entrar no melhor jornal. A gente fica meio fanático da ferramenta principal, do instrumento do jornalismo, que é a língua. E a gente tem que escrever as coisas certas para manter a credibilidade. Ele comentou sobre a minuta que encontraram lá, eu acho que foi na sede do PL, sobre estado de defesa. Todo mundo sabe, quem leu a Constituição sabe que está lá no título, talvez 5º, o título trata da defesa do Estado e das instituições democráticas e prevê constitucionalmente estado de defesa, estado de sítio, que são submetidos prioritariamente ao Conselho de Defesa, Conselho de Estado. Não dá para fazer secreto um decreto. E depois vai para o Congresso Nacional. Gente, eu não sei, estão querendo encontrar alguma coisa, né? Encontrar cabelo em ovo, sei lá. Então, ele falou nisso e falou que é um instrumento constitucional. Agora, não foi tentado. Não foi tentado. Porque eu falei aqui no iter criminis. Quer dizer, cogitar num crime não é crime. Num crime eu estou falando. Agora, cogitar, agora mesmo, ele propôs a anistia. Isso é só uma cogitação. Ainda não é uma tentativa. Está havendo cogitação hoje no Congresso Nacional, dos seguidores de Bolsonaro. Estão avaliando para ver o que fazer. Isso é cogitação. Não se tentou ainda a anistia. Quando se pegar assinaturas, quando for para as comissões, quando acabar no plenário, aí vai haver uma tentativa. Estão entendendo a diferença de tentativa e pensar numa coisa? Ó, Dilma pensou nesse estado de defesa. Chamou o comandante do Exército. O Exército apoiaria? Não. Então eu desisto. Não? É tão simples, mas fazem uma narrativa. Eu queria falar do jornalista português que voltou a Portugal, está lá, teve uma recepção muito grande no aeroporto. Eu ainda sou do tempo que se chamava de Sacavém, aeroporto Humberto Delgado, se não me engano, lá em Lisboa. E ele teve que ir por Madrid, eu acho que é questão de horário de voo, porque ele perdeu o voo, ele não veio a Brasília, havia Brasília nessa audiência de vacina, e não veio. Né? E já está lá, ele deve estar, foi descansar, porque ele tinha uma entrevista combinada com a Rádio Auriverde, a Rádio Auriverde explicou que ele não pôde, porque está muito cansado com tudo isso que aconteceu, ainda levou um susto na saída de Guarulhos agora, porque, claro, o agente que pegou o passaporte dele, né, viu que tinha algum registro no computador e não ia assumir tudo sozinho, pegou o passaporte e foi lá dentro conversar com os colegas e disseram, vamos parar com isso que já foi barulho suficiente. Aí voltou, entregou o passaporte para ele, mas ele levou um susto. Chegou a gravar lá, olha, pegaram meu passaporte, eu estou aqui esperando para ver o que vai acontecer, será que eu volto para o meu país? Voltou. Mas eu estava ouvindo aqui a explicação lá dos meus colegas da Rádio Auriverde, lá do Alexandre Pitoli, né? Ele explicando. Eles é que foram os primeiros a chegar lá para socorrer. Inclusive o advogado que o ajudou, né, com registro na OAB e tal, o Eduardo Borgo, é vereador e ao mesmo tempo é comentarista da Rádio Auriverde. E foi lá, deu todo o apoio. Né? Levaram para o Palácio Bandeirantes o Sérgio Tavares. Inclusive no Palácio esperavam também a presença do cônsul de Portugal em São Paulo. Foi lá o cônsul substituto, cônsul adjunto, uma coisa assim. Né? E aí eles contam
O advogado Eduardo Borgo conta que perguntaram sobre a eleição de 2022, sobre vacina em criança, sobre ministros do Supremo e sobre o 8 de janeiro, por um jornalista português. Ficou uma coisa assim super esquisita, né? A pergunta que o delegado fez lá na hora, que foi muito cordial, o delegado perguntou o que veio fazer aqui, por quanto tempo fica, né? Vai trabalhar para quem? Agora, perguntas que vieram de Brasília, que foram essas políticas, que não tinha nada a ver com visto de trabalho, porque visto de trabalho ele não está sujeito, ele não está recebendo do Brasil nada, não tem empresa no Brasil que pagou para ele, e não ia ficar 90 dias, né? Então não precisaria de visto. Aliás, a passagem dele foi paga, segundo a Rádio Ouro Verde informou, por um ouvinte da Rádio Ouro Verde que mandou um pix com o preço da passagem para ele vir cobrir, porque ele é freelancer, né? Enfim, eu não sabia, e até vou mostrar para vocês aí, eu não sabia que ele tinha subido no carro de som, levado ao carro de som e falado aquele povaréu que estava lá, lotando a Avenida Paulista. Eu não sabia. Gente, um jornalista português falando na Avenida Paulista, é a glória do Sérgio Tavares. Se não tivesse havido a apreensão do passaporte, não teria acontecido isso, certamente. Veio tudo pro bem dele e do Brasil, porque ele pôde contar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Isso foi notícia em todo o país. Estava lá em cima do carro de som. E mais, né? Depois de Pedro gritar a independência ou morte, ele gritou para nós brasileiros, liberdade. Um português veio aqui pedir liberdade, para o Brasil gritar liberdade. É um grito que eles deram lá em 25 de abril, lá atrás. Muito simbólico da nossa fraternidade com a nossa mãe portuguesa. Eu queria só terminar sobre uma decisão de sexta-feira do Supremo, formou maioria, voto contrário do ministro André Mendonça, formou maioria para manter o sigilo sobre as imagens do aeroporto de Roma. Gente, foi num lugar público, envolvendo uma pessoa pública aqui no Brasil, no caso o ministro do Supremo. Mas sigilo por quê? O relator sugeriu no voto, e foi acompanhado pela maioria, que é para preservar a imagem, para não provocar mais ódio. É um argumento, né? Mas sigilo por quê? Se cada um de nós pensar, vai saber por quê. Porque mostrar a imagem vai mostrar o que foi e não o que se disse que foi, né? Então é isso. De Brasília, Alexandre Garcia.